O pai diz que essa mãe ficou 3 anos sem ver o filho. Isso é verdade? Marcelo, durante a entrevista, ela disse que sempre teve contato com o filho, sim, inclusive por telefone e pessoalmente. Isso foi o que ela nos relatou. E ela disse que ela só soube dos maus tratos no ano passado. Até então, ela disse que às vezes tentava falar com o menino e o pai não passava ligação, né? Não deixava ela ter acesso à criança, mas que ela só soube dos maus tratos mesmo no ano passado. Foi aí que ela foi até Capivari e o restante da história a gente já sabe. Ela trouxe a criança aqui para Brasília. Então, deixa eu te falar uma coisa. Ela trabalha, essa senhora trabalha onde? Marcelo, se eu não estiver enganada, ela é servidora pública. Então tá bom. Então nós precisamos ver em que você não a entrevistou? Foi um outro repórter. Ah, foi um outro repórter. Então tá bom. Nós precisamos saber, primeiro, ver os tais documentos. Segundo, né, saber em que ela trabalha. E aquele casal, aquele moço que agarra a criancinha, e o outro, e a mulher que filma, quem são os dois? Eles são amigos, né, da Rosilene há muitos anos e se dizem tios da criança. Se dizem tios. Nós temos que localizá-la, né? Então tá bom, aguenta aí que eu vou continuar, já eu vou. Vamos comigo aqui. Pois bem, o documento tá voando e ninguém correu atrás. É óbvio que a Narla, que é uma das melhores repórteres, né, da Rede Record, tinha que ser ela que tinha que estar no caso, agora vai estar, né, para achar os documentos. Por quê? Primeiro, eu vou dizer para onde caminharia a minha cabeça. Isso aqui tá um jogo de palavra, mas há uma coisa fácil de pegar o homem. Mas pensa uma coisinha fácil de pegar para ver quem está dizendo a verdade. Mas eu vou te contar, não precisa nem fazer grandes esforços. A mãe ganha a guarda do filho facilzinho depois dessa entrevista. Primeiro, os documentos. Lei Maria da Penha e os boletins de ocorrência. Já começa a mostrar o perfil do sujeito. Por quê? Porque sai da palavra. Até aí tô certo? Tá correto. E, aliás, também pode ir na delegacia e comprovar isso aí para ver se ela esteve lá. Esse é o número 1. Número 2. Delegacia é uma bagunça, pessoal. Resumo. Número 2. Facilzinho. Ela diz que ligou para o filho, certo? E que não deixaram falar várias vezes e que ela nunca perdeu contato com o filho. Ok. É só pedir as contas de telefone de onde ela ligou e vai ver o número do pai. Acabou o problema. Desmoronou a história do pai. Desmorona. Porque o que ele diz? Que ela é negligente. Que ela largou, abandonou o filho. 3 anos que ela não cuidava da criança e por aí. A Narla resolve isso de hoje até segunda, né? Amanhã pega um carro, vai na casa de Rosilene e diz: você falou, diz que tem os documentos, não tem? Tem. Perfeitamente. Me empresta. Filma os documentos. Se tiver esses documentos, lascou. Para começar. Mas, a coisa mais grave. Por quê? Porque se ela não liga para o filho, é por isso que o juiz deixou com o pai. Mas, talvez, né? Talvez ninguém tenha perguntado: ok, me mostra suas contas de telefone. Ah, não,
liguei do trabalho perfeitamente. É só o juiz fazer assim. Favor, companhia telefônica, me entregar a bilhetagem, chama. Do telefone da mesa dela, ou sei lá de onde ela trabalha. Acabou. Tem uma tia que ela disse do menino que teria contado para ela. Cadê a Narla? Cadê a Narla? Narla, ela não tinha... Como é que ela ficou sabendo que o menino estava mal, estava apanhando? Como é que ela ficou sabendo? Marcelo, ela disse que estava em casa, recebeu uma ligação da cunhada, da esposa do ex-marido dela. Essa cunhada estaria pedindo, pelo amor de Deus, vem buscar o seu filho, né? Porque o pai está batendo na criança, está batendo no Samuel. Ela disse que a partir daí que ela foi para São Paulo, a partir dessa denúncia da própria cunhada, ela foi para São Paulo, trouxe o garoto para cá. Esse garoto foi ouvido, viu, Marcelo, por uma assistente do Ministério Público daqui do Distrito Federal. Só um instantinho, amor. Não vamos desvirtuar, não, senão a gente vai acrescentando coisa para seguir uma linha de raciocínio. Me perdoa. Então, quem ligou para ela foi a irmã do pai. Exatamente. E a irmã do pai ligou para ela para dizer que o menino apanhava. Isso mesmo, Marcelo. Certinha a Narla. Falei, quando ela entra no caso, resolve o problema. O que acontece? É simples. Ela ligou, correto? É simples. É só alguém aqui de São Paulo procurar a irmã dele e a Narla pedir toda a conta telefônica das ligações recebidas. Como é que se resolve sequestro? Um passo é esse. Bilhetagem para saber de onde está ligando. Então, tá fácil o caso. Simples. Pensa uma criança sofrendo e uma solução simples na mão. É simples. A tia ligou, irmã dele. Vamos atrás dessa irmã dele para ela confirmar ou não a verdade. Já manda alguém agora. O que acontece? Simples. A irmã dele, ela recebeu a ligação. É óbvio que o que eu vou perguntar é uma pergunta de chato. Mas eu sou chato porque é uma criança. Nala, quando ela disse para você que recebeu a ligação da irmã, ela te disse o horário e o local em que ela recebeu a ligação? O horário não, Marcelo, mas ela disse que estava em casa. Boa. Inclusive que a sogra, né, a ex-sogra dela, a avó paterna, tem conhecimento também desses supostos maus tratos. Tá bom. Então, voltando. Tá fácil. Tá simples. É simples. Ela recebeu a ligação em casa, ela mesma pega o pezinho, vai até a companhia telefônica, número, CPF, carteira de identidade, sai na hora no computador, na hora. Não precisa de justiça, não precisa de polícia, não precisa de jornalista, precisa de nada, precisa nem de Percival que é morto. É só ir, entrar, carteira de identidade e CPF. Me faz uma gentileza? Eu quero a conta do mês tal. Por favor, com as ligações que eu fiz e as recebidas. Ela resolve o problema em 2 minutos. E isso é que faz a diferença. O que faz a diferença são esses pontos. Porque aí a gente vai ver se ele a espancava, se ela fez os BOs contra ele, se ela recebeu a tal ligação como ela diz, e a criança aí vai para onde ela tem que ir. Que filho foi feito para a mãe? É exatamente para a mãe.
correto? Eu vou. As Narla tem mais informações. Eu te apertei um pouco, né? Pouquinho. Estamos aqui para isso, Marcelo. Boa, meu amor. É isso. Por isso que eu te... Pode usar e abusar. Não fala assim que você é casada, Narla. Aí teu marido vem atrás no bom de sentido, vai. Bom isso, meu amor. Pensa. Porque aí você me mete... Eu já tô num enrosco com o negócio do Samuel. Agora você mete... Me dá mais informações, Narla, do caso, por favor. São informações de hoje, Narla. Então, Marcelo, a Rosilene, ela entrou com um processo, né, contestando aí a decisão do juiz. Ela entrou com esse processo na segunda-feira, no início dessa semana. Ainda não saiu o resultado, mas ao lado desse processo, Marcelo, existe também o processo de guarda. Como eu falei, nesse sim, o juiz ele vai levar em conta aí laudos, né, feitos por psicólogos, assistentes sociais, esses onde os conselheiros tutelares ouviram aí o Samuel em Capivari e também aqui em Brasília. Então, mais para frente aí a gente vai ter bastante informação para passar, Marcelo. Espera aí. Eu estou recebendo uma informação. Pode repetir, faz favor. Aham. Brasília acaba de me informar aqui a Mari Manicômio, que é a diretora-chefe do Cidade Alerta, que a guarda foi dada em Brasília. A guarda há 5 anos foi dada em Brasília. Ela tira a dúvida do Percival. O pessoal fala, por que lá, por que aqui não? O processo está lá, que abriu-se um paralelo em Capivari, mas evidentemente que o juiz de Capivari vai remeter para o juiz. Eu vou mostrar o pai falando mais um pouco, para a gente ver o pai dando todas as explicações, para a gente então dar um fecho nessa história, porque vai dar um fecho no dia de hoje. Porque eu digo sempre o seguinte, eu fico assim, eu já não me meto mais nas histórias. Por quê? Eu passei a vida inteira bisbilhotando bandido, né? E também fazendo casos enrolados. E eu, né, nos últimos anos, eu só me levanto na hora quando é um negócio mais sério, né? Quando foi o caso do maníaco do parque, depois o negócio lá de Diadema do Rambo, mais recentemente aquele apóstolo Valdemiro Santiago. Eu só me levanto, né? Por quê? Porque eu tenho que estar aqui, então para eu estar em outro lugar tem que ter uma ordem, né, do meu chefe. Então só levanto na hora. Mas nesse caso eu não pedi ordem para ninguém. Eu mesmo tomei a frente do assunto e paciência. Então eu quero dizer o seguinte, na minha cabeça. Isso é a minha cabeça. Se a Narla, né, se a Narla tiver de folga, se eu fosse o chefe dela, eu suspendia a folga. Né, porque ela, eu acho que se eu sou ela e estivesse de folga, eu abriria a mão da folga. Por quê? Por uma razão que me parece essencial. E a razão essencial é a criança. Então, acho que nessa hora não tem folga, não tem nada. Eu acredito, né, que jornalismo, né, não é uma profissão que você vai entregar a vida inteira, lógico que não. Mas em certos momentos, eu sempre disse isso. Eu trabalho nisso, mas eu sou um cidadão como qualquer outro. Tem horas que o que fala, ou quase sempre, o que fala é o meu coração. Mas na hora que eu entro num caso desse, tem uma hora que meu coração para e a minha cabeça cai dentro, que é como agora. Bilhetagem do telefone, Lei Maria da Penha, BO, resolve tudo. Eu vou mostrar, e aí a gente dá uma passada. Eu vou mostrar as falas do pai
E eu e você, vamos ver, vou repetir o que eu estou dizendo. Filho foi feito para a mãe. E a mãe agora, eu deixei, né? Eu não, Deus, deixou no colo dela, né? Tá no colo dela, é só se ela tivesse sentado. Se eu fosse ela nesse momento, é óbvio que ela está assistindo. Se eu fosse você, Rosinete, eu levantava da cadeira e corria para a Record em Brasília, com os papéis na mão. E ia na companhia telefônica, que deve ter um lugar que faz plantão, porque tem sempre um, porque esse negócio de operadora de telefone não funciona. Então eles têm sempre que ter um plantão para enganar a gente. O que ocorre? Eu levantava, ia lá na companhia, entregava tudo para Narla. Com tudo na mão, eu duvido que o juiz não ia pensar de novo. Mas coloca o pai. Em algum momento, o senhor agrediu o seu filho? Em momento nenhum. Em momento nenhum. Samuel era muito bem cuidado. Inclusive, a gente teve acesso a algo que foi postado no Facebook, que a conselheira de lá fala que meu filho tinha muito temor. Só que existe uma interpretação sobre temor. Temor significa respeito. Vou chamá-lo de Francisco. O pai do menino expõe uma versão completamente oposta à que foi dada pela ex-mulher. Eu não preciso provar nada para ninguém sobre o que ela alega, que eu estrupei, que eu batia, que eu espancava ela. Tá? Entendeu? Nessa questão do relacionamento, não deu certo por quê? Foram N fatores. Ela ocultava informações a respeito do passado dela. Ela não me respeitava como marido dela, né? Ela era totalmente insubmissa, ela não respeitava os princípios. Tive um raciocínio aqui. Vou guardar esse pai, porque a Nala saiu para ir atrás do documento. Já foi. Quando se der tempo dela chegar, a gente coloca tudo. Boa, Marcelo. Vamos fazer isso, não é de ficar nesse lenga-lenga, né? E a gente aí, ó, pum, vira. Me dá a imagem. Vai. Vamos, meu filho, já a gente vai. Olha essa montoeira de gente presa. Tudo porque bandido. O que eles fazem? Explodem caixa eletrônica. O que eles vão fazer? Explodir a cadeia. Põe no cidade. Estas imagens mostram um momento em que o último bandido se entrega. Ele joga pela janela um fuzil. Policiais se protegem atrás de um escudo à prova de balas e vão lentamente até a porta da frente do ônibus. O criminoso desce e põe as mãos na cabeça. Repare, ele está encapuzado, usa luvas e colete balístico. O traje, na linguagem policial, é chamado de roupa tática, semelhante às que são usadas por equipes de elite. Preste atenção agora no poder de fogo da quadrilha. Pela mesma janela, o criminoso jogou espingardas calibre 12, pistolas, fuzis 5.56 e 7.62 e uma quantidade imensa de carregadores e munições. Os cartuchos ficaram espalhados pela pista. Havia também muitas armações de ferro, conhecidas como Miguelito. Os bandidos as espalham, com o objetivo de furar pneus de viaturas que se aproximam durante uma perseguição. O ônibus foi parado pela Polícia Rodoviária na Praça de Pedágio de Agudos, a 300 quilômetros de São Paulo, por volta de 3 da manhã. 8 criminosos se entregaram, só que um resistiu. Foram quase 5 horas de negociações. Os criminosos usaram uma estratégia que colocou em risco a vida dos policiais. Os 8 que se entregaram disseram que dentro do ônibus não havia mais ninguém. Quando este sargento entrou para vistoriar, foi recebido a tiros de fuzil pelo único bandido que não se entregou. Começou um intenso tiroteio que deixou marcas no veículo. Sim, nós regredimos e nos defendemos e procuramos abrigo seguro até que cessasse a agressão. No início da madrugada, a quadrilha invadiu 2 bancos em Cabralha Paulista, a 60 quilômetros da Praça de Pedágio. Com dinamites, o bando explodiu 2 caixas eletrônicos de uma das agências. Na outra, o explosivo falhou. O Esquadrão Antibombas do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, veio de São Paulo para remover os artefatos. O trânsito teve que ser interditado nos 2 sentidos da rodovia Marechal Rondon. 12 horas depois, barras de ferro e 6 cofres intactos foram retirados do ônibus. Ao que tudo indica, um dos membros tinha a incumbência de fazer o fretamento desse ônibus e contratar um motorista. Cada um deles tinha uma função articulada e desenvolvida dentro dessa organização criminosa. Nesse momento, quase
12 horas depois do início de tudo isso, que foi exatamente a sequência de explosões dos bancos lá em Cabralha Paulista, os policiais civis e militares retiraram lá de dentro dos ônibus 6 cofres, todos eles intactos. Como estão intactos, provavelmente contém dinheiro dentro, a quantia ainda não foi contabilizada, tampouco foi revelada. O fato é que agora tudo isso está sendo juntado com o armamento que foi recolhido, com as provas, enfim, e tudo isso faz parte, portanto, das investigações que começam a partir de agora. Há uma informação que circulou de maneira muito forte aqui nesse local, que dá conta do seguinte: no momento em que o último criminoso se entregou, ele disse aos policiais que o interrogaram naquele primeiro momento que ele estaria sendo extorquido por 2 policiais civis do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo. O criminoso chegou a dar nomes e apelidos. Essas informações, elas já foram inclusive confirmadas pelos delegados que são os responsáveis pelo caso, e todas as informações colhidas aqui no local já foram comunicadas à Corregedoria da Polícia Civil. A polícia já sabe que os 9 bandidos são de Sumaré, na região de Campinas. Todos são suspeitos de participar de outras explosões de caixas eletrônicos no estado de São Paulo. Você vai vendo a imagem desse aí, esse daí. Era sócio do outro numa boate, segundo a polícia. Ele desviou o dinheiro, segundo a justiça. Ele é culpado e ele foi preso. Põe no Cidade. Neste momento chega aqui ao Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção a pessoa, Leonardo Cipriano. Leonardo, quer fazer alguma coisa em sua defesa? Quer falar algo? Não, não gostaria. Você está com a consciência tranquila? Como é que está a cabeça nesse momento? Eu tenho que cumprir o que a justiça determinou. E essa sentença de 14 anos e 6 meses fechado? Isso eu não posso falar nada. Está preparado para isso tudo aí? Está preparado para isso? Tô, eu tenho que encarar. Realmente? Em relação à morte do seu sócio? Esses anos todos, desde 2009? Eu venho sofrendo desde então. Que sofrimento é este? Consegue descrever? Muita tristeza. Você acha que essa prisão de alguma forma muda a situação? Tô vendo que você está bem nervoso, com vontade de chorar. Não tem algum recado que você passar nesse momento agora aos familiares da vítima aí, olha? Com licença, gente. Gostaria de falar algo mais nesse momento, Leonardo? Não tenho condições. Leonardo Coutinho Rodrigues Cipriano foi condenado nesta semana a 14 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado, por ter dificultado a defesa da vítima e por motivo torpe, além de ocultação de cadáver. Os desembargadores determinaram a expedição de mandado de prisão. O réu já cumpria pena em regime semiaberto. Em fevereiro do ano passado, Leonardo recebeu alvará de soltura e passou a usar uma tornozeleira eletrônica. O crime foi em 2009. Gustavo Felício da Silva era sócio de Leonardo Cipriano em uma boate no bairro Cidade Jardim, na região sul da capital. A vítima foi assassinada dentro do estabelecimento com um tiro na cabeça. O corpo foi encontrado nos fundos da casa, enrolado em sacos plásticos. O advogado de Leonardo Cipriano informou que vai recorrer da decisão ao Supremo Tribunal Federal e solicitar habeas corpus. Deixa eu dizer o seguinte, sobre o caso do menino Samuel, se você quiser, bota aqui ó, um negócio, tá demorando. Se você quiser, cadê minha filha? Isso aqui eu vou te contar. Se você quiser falar do caso, né, do caso do menino Samuel, né, tá aqui ó. Você bota lá, ó, é daqui para cá, Marcelo Rezende Oficial. Marcelo Rezende .oficial é o Instagram, você pode botar direto ou pode entrar pelo r7.com, onde, segundo reza a lenda, amanhã um site que eu estou fazendo há 1 ano vai finalmente ir ao ar. Então lá também entrou no Instagram. E aproveita também fala desse caso aqui. Cadê? Plum! Troquei. Mas só tem nessa política do Brasil. O que acontece? A cúpula do governo do Rio de Janeiro, mais uma vez enrolada em confusão. Agora, o presidente da Assembleia Legislativa, bota ele ali, presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, do PMDB, é citado num esquema que desviou 16 milhões de reais
do Fundo de Saúde da Polícia Militar, que a polícia aprende. E um lobista com o nome de cineasta, Orson Welles, o Orson Welles, que tem um cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi flagrado negociando a compra de um equipamento médico de reabilitação de paraplégico com dinheiro da Assembleia para botar em outro canto. Ele diz que o presidente da Assembleia Legislativa cobrava 600 mil reais de propina. Esse aqui, o Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é aliado político do governador Pezão, Luiz Fernando Pezão, e do prefeito do Rio, Eduardo Paes, aquele que queria ter como sucessor um sujeito que espancava a mulher. Tá bom ou não? Põe no Cidade. O clima esquentou na sessão desta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Rio. O ambiente ficou ainda mais tenso depois da denúncia de corrupção envolvendo o presidente da Casa, o deputado Jorge Pisciani, aliado do governador Luiz Fernando Pezão. O pivô da denúncia é um lobista que tinha cargo comissionado na Secretaria de Governo do Rio. Orson Welles da Cruz foi preso sob a acusação de integrar uma quadrilha que desviava dinheiro do Fundo de Saúde da Polícia Militar. Welles e os donos da empresa BioAlfa citaram o nome de Pisciani em gravações feitas durante a investigação da inteligência da Polícia Civil e da Corregedoria da PM. A negociação acontece dentro do quartel-general da PM. Os policiais que aparecem no vídeo também são investigadores. Os empresários querem negociar um equipamento usado na reabilitação de paraplégicos para o hospital da corporação. O exoesqueleto seria vendido por 6 milhões de reais. Segundo os donos da empresa, 10% seriam destinados a Pisciani, identificado também pelo apelido de italiano. A parte italiana não vou ter como fugir. Que italiano? O Pisciani. Tá reclamando lá, tudo bem. De acordo com Welles, havia uma explicação para o presidente da Assembleia receber 600 mil reais pelo negócio. O dinheiro para a compra do equipamento seria doado pela Assembleia Legislativa do Rio. O presidente Pisciani tem um carinho ali pelo centro de fisiatria, pela família, nascer na região, ter ajudado já algumas vezes. Com esse assunto, o presidente Pisciani falou que gostaria que se visitasse o centro de fisiatria. Foi começou tudo. Aí fui a primeira vez ver o que está faltando e o que precisa. Então, a história começou assim. Depois de tentar vender um equipamento de última geração para um hospital em crise, o lobista foi atrás do dinheiro. Você está vendo uma verba na Alerj para comprar esse equipamento. Quanto que a Alerj iria liberar de recursos? O valor todo. Está aprovado em parte. O que falta agora é só a gente sentar e vamos com todo mundo. Justamente. E nesses 6 milhões aí, como é que seria? Ficaria numa faixa de 5 aqui para a instituição. E lá no Pisciani não dá para reduzir lá. Quanto que ele pediu? Lá é 10. Lá ele pediu 10. E lá não tem como reduzir? Lá não tem. No total, a quadrilha teria desviado 16 milhões de reais do Fundo de Saúde da Polícia Militar. 25 pessoas foram denunciadas por participação no esquema de cobrança de propina. Entre elas, 12 oficiais da PM. O Ministério Público informou que as acusações contra o presidente da Alerj foram arquivadas por falta de provas. Após a divulgação da denúncia de corrupção, Jorge Pisciani ocupou a tribuna da Alerj para se defender. Já que meu nome foi citado, o procurador encaminhou solicitando que eu prestasse os esclarecimentos, o que eu fiz e o que levou o procurador-geral a arquivar por evidente falta de qualquer elemento mínimo sequer. As explicações do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, não foram suficientes para convencer os parlamentares. Deputados, principalmente da bancada de oposição ao governo Pezão, criticaram a postura do Ministério Público
e cobraram aprofundamento das investigações. O nome do presidente foi usado de uma acusação bastante grave envolvendo uma atitude de corrupção direta. Todas as investigações precisam ser feitas no sentido de não deixar qualquer mancha, né, qualquer dúvida nessa situação. Isso leva a população ao descrédito. E se isso não é feito de forma radical, leva à ideia de que há impunidade e que a negociata vale a pena. O governador Luiz Fernando Pezão saiu em defesa do presidente da Assembleia do Rio. O governador precisa do aliado para aprovar o pacote de medidas enviadas pelo Executivo para enfrentar a crise financeira do Estado. O próprio Ministério Público falou que as provas arquivou esse processo, né, e tudo foi apurado, é importante colocar. Há pouco mais de 2 meses, o Jornal da Record exibiu a série O Rio de Janeiro na Lama, com denúncias contra o grupo político que comanda o Estado. Ele é formado por Jorge Pisciani, o governador Luiz Fernando Pezão e o prefeito Eduardo Paes, todos do PMDB. As reportagens mostraram como o maior canteiro de obras do Brasil estava falido. E em meio à crise, políticos conseguiram ganhar dinheiro. A produção do Jornal da Record e o repórter Luiz Carlos Azenha comprovaram que Jorge Pisciani, que coordenou a campanha de Pezão em 2014, faz negócios com as maiores obras públicas no Rio de Janeiro. Estes documentos obtidos pelo Jornal da Record mostram que o deputado Jorge Pisciani, que é presidente da Assembleia Legislativa do Rio e do PMDB estadual, é um dos sócios aqui da Tamoio Mineração e assim fornece brita para obras tocadas por parceiros políticos dele. Em outra denúncia da série, a produção do Jornal da Record revelou como negócios mirabolantes ajudaram sócios da família Pisciani. É o caso deste shopping na estação de trens de Queimados, na Baixada Fluminense. É sempre assim, um acerto entre amigos, às custas do patrimônio público. O Jornal da Record obteve estes documentos em cartórios do Rio de Janeiro. Eles registram a transferência de um pedaço de uma estação de trens pública para a iniciativa privada, beneficiando gente ligada ao grupo que comanda a política do Estado. O terreno público foi vendido depois que o governo do Estado pagou à Supervia, empresa do grupo Odebrecht, uma dívida que não tinha. A concessionária vendeu a área para o empresário Carlos César da Costa Pereira, sócio de Jorge Pisciani, em várias empresas, por um valor muito inferior ao praticado no mercado. A Assembleia do Rio está dividida. Num ambiente tão explosivo, a nova denúncia contra Jorge Pisciani tem tudo para provocar uma reviravolta no caso. Eu vou dizer uma coisa, eu estou assistindo tudo que vem acontecendo pelo Brasil afora envolvendo a política, e eu estou chegando à seguinte conclusão: o melhor esconderijo para um bandido é a política, né? Porque é inacreditável. Todo dia é uma montoeira de dinheiro e ainda vem o governo federal querer que a gente pague CPMF. Devia ter vergonha de falar isso. Devia botar na cadeia todo mundo. Isso sim, vamos lá. Vergonha é isso, põe os dois. Esse aí matou a namorada. Matou a namorada. Ele ficou 12 anos, foi julgado agora, à espera do julgamento. Nesses 12 anos, ele ficou apenas 3 meses preso. 3 meses. 12 anos para um julgamento. Sabe o que aconteceu? Ele foi condenado agora. Sabe o que a justiça decidiu? Que ele pode recorrer em liberdade. Sabe como tudo aconteceu? Eu volto já já.